Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou pintar este Morpheus, ou pelo menos a maior parte dele, já que depois eu vou fazer um tutorial ensinando somente a pintura de pele negra. Então bora lá? E eu quero começar esse vídeo dando umas dicas dizendo como você pode diluir o seu primer para usar no aerógrafo. Já vi gente dizendo aí na internet afora de que você não consegue usar primer no aerógrafo, mas você consegue sim. E eu inclusive uso base acrílica, que ela é muito mais grosseira do que o próprio primer. Na verdade ela é muito grossa mesmo, ela é uma pastinha assim. Ela é utilizada geralmente para superfícies porosas, como o MDF, mas nos meus testes ela sai perfeitinha no aerógrafo, ela flui muito bem. Então eu uso ela diluída com água ao invés do primer. E um outro benefício desse material aqui é que ele é muito mais barato do que um primer. Eu pagava em São Paulo 16 a 20 reais num potão desse bem grande, e diluindo em água ele rende quase 1 litrão de primer por 20 reais. Muito barato. E para mostrar como que eu diluo ele, eu tô aqui com um copinho transparente pra gente dar uma olhada nas proporções. Eu vou colocar água, a maior parte da proporção vai ser água, então você pode colocar bastante água. Eu uso mais ou menos 2 porções de água para 1 porção de primer, no caso base acrílica. Vamos ver como vai ficar a consistência dessa proporção aqui. Se seu compressor for ruinzinho, essa consistência aqui tá legalzinha pra você usar. Mas, como eu gosto de usar o meu primer um pouco mais grosso, com um pouco mais de pressão no meu aerógrafo, eu vou engrossar um pouquinho isso aqui. Pra conseguir ver melhor onde eu tô aplicando essa base acrílica, eu vou colocar 2 gotinhas de nanquim preto aqui, só pra gente conseguir visualizar melhor onde eu tô aplicando, onde eu não tô aplicando. Que daí eu vou ter... cinza vai ser melhor pra mim ver o que eu tô fazendo. Primer cinza, tá vendo? E como a minha base é branca, e você pode, sem problemas também, usar a sua base acrílica no pincel. Inclusive, pro PLA, pra coisa que tiver com um pouquinho de linha ou tiver um pouco feio, você pode usar ela sem diluição, que vai até te dar uma ajuda no acabamento. Uma consideração muito importante a se fazer sobre a base acrílica e, no geral, sobre os primers acrílicos é que você tem que ter muita paciência com o tempo de secagem. Tem que estar bem sequinho realmente a camada dele. Em dias úmidos, você vai ter que esperar de 40 minutos, 1 hora ou até mais para secar certinho. E se você puder esperar o tempo de 12 horas ou de um dia para outro para o produto secar, vai ter um resultado bem melhor e ele vai fixar muito melhor na sua peça. Os primers automotivos, os primers sprays, por eles serem materiais à base de solvente, a secagem é muito mais rápida, mas no nosso caso aqui, com os materiais acrílicos, é importante você seguir as recomendações do fabricante e aguardar corretamente o tempo de secagem. E por eu gostar de utilizar o fundo preto como camada base nos meus trabalhos, e também pela maioria do Morpheus ser da cor preta, eu vou aplicar a tinta preta no meu figure com o aerógrafo. Eu vou utilizar essa tinta acrílica da cor Fix, porque eu acho que a cobertura e o rendimento dela é muito bom, mas você pode usar qualquer tinta preta e inclusive o pincel. Agora vamos para a parte séria da pintura. Eu vou usar essa tinta cor de vinho e a cor púrpura da Silver Bright para fazer essa poltrona. Porque essas tintas da Silver Bright, gente, elas não têm um acabamento fosco, ela tem um acabamento mais brilhante, mais acetinado. E eu acredito que vai ajudar a vender legal o efeito do couro, além da cobertura dessas tintas serem ótimas.
E para deixar esse vermelho ainda mais forte, eu vou adicionar um pouco de nanquim aqui nessa mistura. E para forçar ainda mais a luz e sombra dessa poltrona, eu vou utilizar uma técnica, deixem aí nos comentários se vocês sabiam dessa. Eu vou fazer um dry brush com tinta branca, usar um pincel bem macio e fazer um dry brush de branco aqui nas partes superiores da poltrona. E com essa técnica, gente, eu vou aproveitar do fato da nossa tinta acrílica ser semi-opaca, ou seja, ela não cobre completamente a superfície de baixo. Então, quando eu faço um dry brush branco e aí depois eu venho com uma tinta vermelha bem viva, bem clara, vai dar um destaque nessa tinta vermelha e ela vai ficar muito mais clara do que a cor de vinho de baixo que eu tinha pintado. Então é uma maneira super simples e muito eficiente de dar bastante contraste para suas pinturas vermelhas. É claro que isso funciona também com outras cores, mas eu acho que no vermelho fica particularmente lindo. E eu usei as tintas vermelhas da Winsor & Newton aqui e da Acrylex da linha profissional, que são tintas para quadro, elas são grossas e bem fortes, mas você pode usar qualquer tinta vermelha da sua marca de preferência que vai funcionar muito bem também. E essa etapa do dry brush é uma técnica de repetição, é você ir aplicando aos poucos e reaplicando, porque quando você reaplica a cor fica mais forte, mais vibrante. Então apenas com o dry brush, sem usar nenhuma outra técnica, você já consegue fazer uma transição de luz e sombra muito legal. E com essa tinta preta da linha profissional da cor Fix, eu vou fazer a pintura da roupa do Morpheus. Eu vou usar essa tinta porque é o seguinte, se você usar ela sem diluir muito, diluindo bem pouquinho, ela vai dar um efeito mais brilhante, ela vai dar um acabamento bem diferente do que quando você usa ela diluída. Tanto é que eu fiz a camada base de tudo com ela no aerógrafo e vocês vão ver aí depois a diferença que vai dar quando essa tinta secar completamente. Também estou usando ela para pintar os detalhes da poltrona, que eu também quero que fique com um acabamento mais brilhante. E eu acho muito bacana você usar tintas foscas e brilhantes para dar contraste, dar a sensação de diferentes texturas e materiais na pintura do seu colecionável. Fica bem interessante. E olha aqui como ficou depois de seco. Dá pra ver que mudou bastante a cor da jaqueta em relação à calça. E aqui eu tô usando agora a tinta da cor Fix normalzinha para fazer a pintura da calça, porque essa tinta, ao contrário da outra tinta da cor Fix, ela é extremamente fosca. Então vai dar esse contraste legal da calça tá bem fosca e da roupa dele, da jaqueta, sobretudo, parecer bem feita de couro mesmo. Eu gosto de colar meus figures antes de terminar a pintura, porque eu sou a pessoa mais desastrada desse universo. Então eu tô colocando a cola aqui porque eu sempre borro alguma coisa ou estrago alguma coisa. Uma dica é, usem um pouquinho a cola, gente, é só uma gotinha, segura por 2, 5 segundinhos e espera secar, que vai ser bem mais eficiente do que tuchar de cola e estragar sua pintura, que nem eu costumo fazer. E agora eu vou para uma parte da pintura que eu gosto muito, demais mesmo, que é trabalhar com os meus washes a óleo. Eu gosto muito de aplicar o wash a óleo e de usar as tintas a óleo nas minhas pinturas. Eu acredito que as cores da tinta a óleo trazem mais vida, são mais interessantes. E é muito simples, eu uso uma gotinha de secante cobalto, 2 gotinhas de Ecosolve, que é um solvente da Acrylex, e coloco um pouquinho de tinta a óleo e vou diluindo. Aqui eu tô misturando um pouquinho de Burnt Sienna, que é um marrom escuro, e um pouquinho de preto, porque eu quero escurecer essa poltrona e dar um aspecto envelhecido nela. E o wash a óleo, ele não muda muito de cor depois que ele seca. Ele dá um acabamento bem bonito e deixa a cor bem viva. Então eu gosto muito de usar ele. Aliás, eu acho a aplicação dele mais fácil de controlar e de saber o resultado do que da tinta acrílica. E o tempo de secagem bem prolongado da tinta a óleo possibilita você depois tirar o excesso dela com um guardanapo ou algo assim e corrigir alguma eventual falha ou algum lugar que você borrou ou colocou tinta demais. Ela é bem mais fácil de verdade de trabalhar do que a tinta acrílica para fazer o wash.
que a maior parte do nosso diorama tá pintado, a gente vai partir para a base. Eu já fiz algumas pinturas de base aqui no canal, aquela pintura minha com o Spider-Man, que eu fiz a base dele usando técnica de dry brush wash. Eu vou aplicar exatamente a mesma técnica aqui. Vai ser fazer um dry brush de cinza, tô usando aqui a tinta areia lunar da Acrylex, mas você pode usar literalmente qualquer cinza ou qualquer cor que você quiser. Fazer o dry brush, depois de bem seco esse dry brush, eu vou vir aplicando o wash. E eu vou começar fazendo um wash preto em tudo. E depois eu vou vir fazendo uns washes verdes em alguns lugares mais específicos para dar uma variação tonal interessante. Para a calça dele, viu como ficaram bem foscas, gente? Ficou muito mais fosco que a jaqueta. Mas para a calça dele, eu vou pegar aquele mesmo dry brush que eu tava aplicando na base, só que com bem menos tinta, e vou fazer um dry brush bem suavezinho na calça dele. Isso vai trazer umas highlights e deixar mais bonito, com maior contraste. E por último, depois de tudo estando bem seco, eu vou vir aplicando o verniz. Você pode aplicar o verniz bem pouquinho, não precisa pesar a mão no verniz. E tô usando aqui meu companheiro de batalha, o bom e velho Acrylex Fosco Matte, que eu acho que dá o acabamento mais legal para os meus trabalhos. Por esse vídeo, gente, foi só isso. Não vou me aprofundar mais na pintura desse boneco, apesar de que eu quero dar uns retoques nele ainda. E para os próximos vídeos tem coisa bem legal vindo aí. Quero ensinar como pintar efeito de mármore com essa mesinha aqui dele. E também vou deixar para um próximo tutorial explicando como pintar pele negra, né? Então se inscreve nesse canal porque os próximos capítulos vamos desmistificar a pintura de pele negra. Tchau!